Olá, queridos, graça e paz. Olha que incrível o que vou compartilhar com vocês agora. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, o profeta Samuel responde a Saul exatamente o que iria acontecer antes de Saul sentar no trono. Saul foi o primeiro rei de Israel. E nesse ponto da mensagem, Saul estava recebendo instruções do profeta Samuel. Mas olha que interessante o versículo 5. Versículo 5 diz assim: Em seguida, você irá para o monte de Deus em Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade, vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindos do altar. Essas pessoas estavam vindo do altar do sacrifício. Percebeu? Esse grupo eram pessoas que adoravam a Deus, que sacrificavam a Deus, pessoas que estavam perto de Deus, consequentemente, então estavam ali sempre no altar. É interessante porque Samuel orienta a Saul a se unir com aqueles que estavam vindo do altar. Com quem você tem andado? Com quem temos andado? Quais têm sido as nossas alianças? Será que de fato nós estamos no meio entre aqueles que caminham com Deus? Olha que interessante, eles estão vindo do altar. Continuando a leitura, eles estarão tocando harpas, tambores, flautas e lira. Adoração. Vieram do altar e estavam tão cheios que desciam o morro profetizando. É o que diz a seguir. E estarão profetizando. Por quê? Porque quando eu estou perto de Deus, quando eu mantenho o altar de Deus em minha vida, obviamente eu estarei cheio do Espírito de Deus. Eles estarão profetizando. Onde tem altar, onde tem corações derramados, onde há pessoas famintas e sedentas por Deus, há profecias, há milagres, há o mover de Deus. Então Samuel disse para Saul: você vai entrar no meio deles. Você não vai estar no meio de qualquer grupo, ô Saul. Você vai estar no meio de profetas, no meio de pessoas que têm o altar de Deus consigo, pessoas que adoram ao Senhor de todo o coração. Veja, eles já estavam vindo do altar, o sacrifício foi lá, mas estavam tocando os instrumentos. De tão cheios da presença que estavam, eles continuaram adorando, continuaram exaltando ao Rei dos Reis. Agora veja que interessante, queridos. Versículo 6. Olha a orientação de Samuel para Saul. Quando você entrar no meio desse grupo, quando você estiver no meio de pessoas cheias da presença de Deus, então o Espírito do Senhor vai dominar você. Olha o ambiente em que Saul estava para receber o Espírito de Deus. Onde Saul entra, tem adoração, corações derramados, inclinados para Deus, tem profecias, porque esse grupo tinha familiaridade, intimidade com Deus,
portanto, estavam sempre sacrificando no altar. Por favor, eu não estou dizendo que você tem que voltar às práticas do período veterotestamentário, não é isso. Mas existe um simbolismo, existe uma linguagem espiritual muito linda aqui. É como Abraão. O texto diz que quando Abraão obedece à voz do Senhor, Deus fala com ele em Gênesis 12, Abraão então segue, ele sai da casa do pai dele, do meio dos parentes, da terra que ele vivia e vai em frente, na expectativa de que Deus iria mostrar a terra como ele prometeu. Então Abraão, assim que ele chega num determinado local, ele já levanta um altar e adora a Deus. Toda pessoa que anda com Deus, não falta altar na vida dela. Toda pessoa bem-sucedida na história bíblica e pós-bíblica são pessoas que cultivaram, cuidaram do altar do Senhor. Abraão saiu da terra dele, mas levou o altar de Deus consigo. Então, onde ele ia, ele levantava um altar. Porque o altar externo é reflexo do altar interno que já existe dentro de nós. Agora, então o Espírito do Senhor, voltando para a história da instrução de Samuel para Saul, então o Espírito do Senhor dominará você. Primeira coisa que acontece aqui, o governo do Espírito, a gerência, o domínio, já não é mais a vontade daquele que está sendo selado, e sim domínio do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que vai acontecer, Saul, o Espírito do Senhor vai dominar você, porque não é mais a tua vontade, agora é a dele. E você vai agir como um profeta junto deles, nas traduções mais arcaicas, e tu profetizarás. Observe, a chegada do Espírito gera poder. Como diz em Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Olha que lindo isso. Então, profetizarás com eles e você será mudado em outro homem. A chegada do Espírito de Deus transforma literalmente a vida daquele ser humano. Uma vez que o Espírito ele se aposta, ele domina o ser humano, tudo muda. A forma de pensar, a forma de agir em relação aos outros, em relação a negócios, em relação a tudo. Porque agora é o caráter de Deus, é o domínio de Deus, é a manifestação do poder de Deus na minha vida. A sabedoria de Deus estará comigo, o discernimento. Serei guiado pelo Espírito Santo e isso não tem preço. Ninguém recebe isso numa faculdade de teologia. Você não vai receber o Espírito simplesmente porque você é um líder cristão, você é um pastor. Porque há muitos que pregam a palavra que nunca conheceram a Deus. E eles vão saber e perceber a diferença no dia que conhecerem um ministério com o Espírito e um ministério com o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre foi a chave. Sempre foi a chave. E aquele que tem o Espírito, aquele que é dominado pelo Espírito, ele avança e avança e avança, e o poder de Deus está com ele, e ele respira, ele vive o sobrenatural. Milagres que não acontecem normalmente com outras pessoas, acontece com ele de forma natural. Por quê? Porque o sobrenatural está sobre ele. Agora, olha que lindo. Então você será transformado num novo homem. Quando isso acontecer, aconteceu o quê? Vamos lá? Domínio do Espírito, ativação dos dons, o Espírito do Senhor dominará você e tu profetizarás com ele. Domínio do Espírito, selo do Espírito. Agora, a ativação dos dons, você profetizará com eles. Essa é a segunda coisa que aconteceu com Saul. E você será
será transformado em um novo homem. Mudança. O domínio do Espírito gera um novo homem e poder. Vamos seguir a ordem. O domínio do Espírito, o selo do Espírito gera poder. Consequentemente, o caráter do homem agora é outro. Fora, eu nem estou entrando nessa parte de desenvolvimento espiritual, porque com a chegada do Espírito Santo ele vai crescer muito. Ele vai crescer e amadurecer em muitos sentidos. Porque o Espírito Santo vai ensinar ele. Jesus disse, é necessário que eu vá para que ele venha. O Espírito pela qual o mundo não pode receber, porque o mundo não conhece, o Espírito da verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. A chegada do Espírito traz conhecimento, e conhecimento profundo. Revelações profundas, principalmente sobre a palavra de Deus. Então, primeira coisa que acontece com Saul, domínio do Espírito, ativação dos dons espirituais, mudança de caráter. E quarto, agora ele tem caminho livre. Ele recebe essa autoridade. Olha que lindo isso, versículo 7. Estou lendo 1 Samuel, capítulo 10, versículo 7 agora. Olha que lindo. Quando essas coisas acontecerem, não esqueça que coisas são essas. O selo, a ativação do dom, mudança de caráter. É o domínio do Espírito. Quando essas coisas acontecerem, Samuel disse para Saul, faça tudo o que tiver que fazer, pois Deus estará com você. Segura aí, segura, porque eu quero ler também a mesma referência quando o Espírito de Deus se aposta de Davi. Eu li sobre Saul. Em 1 Samuel 16, lá no último versículo, Samuel unge Davi. Olha o que acontece. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante, é um dia especial, muda tudo. Muda tudo. Daquele dia, não antes, mas daquele dia em diante, o texto diz, o Espírito do Senhor ficou com ele. Percebeu? Por isso Samuel disse a Saul, quando estas coisas acontecerem, faça o que a ocasião te pedir, ou seja, o que tiver que fazer, o que se apresentar, independente da ocasião, faça, não tenha medo, porque Deus estará contigo. Veja a linguagem, Deus estará com você. Naquele momento ainda, ele não disse Deus está com você, não, Deus estará com você. As pessoas precisam entender a importância da pessoa do Espírito Santo na vida do homem. Se você entender essa mensagem e com fome e sede buscar o Espírito, o selo, aí vem o segundo nível. O primeiro passo é o novo nascimento, é ser selado. Muita gente foi selada com o Espírito Santo, numa vigília que participou, em casa adorando a Deus. Já vi gente que foi até batizada no ônibus. Esse é o primeiro passo e é o mais importante. Mas o segundo nível é incrível. Porque uma coisa é o selo, outra coisa é ser cheio do Espírito. Você pode ler, por exemplo, Atos. Se você for lá no livro de Atos, lá na altura do capítulo 4, os discípulos foram cheios no capítulo 2, lembra? Os discípulos foram cheios do Espírito Santo ali, porque o batismo acontece antes dali. O batismo acontece lá em João, no mesmo ambiente. João capítulo 20. Vamos dar uma conferida aqui? Em João 20, eu já vou encerrar. Em João 20, é o mesmo ambiente de Atos 2, tá? É o mesmo ambiente, eles estavam reunidos na mesma casa. Então, em João capítulo 20, versículo 22, olha aqui. Versículo 22. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo.
Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados, mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Nesse momento aqui, em João 20, 22, Jesus entra na casa onde eles estavam reunidos e sopra sobre eles o Espírito Santo. Aqui foi o batismo. Atos 2, é o que eu estava explicando há pouco. Agora eles estavam sendo cheios do Espírito, das virtudes. Atos 2 é quando acontece ali o derramamento do poder. É o que Jesus fala em Atos 1:8. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder. O poder não vem antes da chegada do Espírito. E um erro que muita gente vem cometendo é buscar poder. Os montes estão cheios de pessoas fazendo jejum porque querem o poder de Deus. As pessoas tendem a buscar muitas das vezes o poder, mas não estão interessadas na pessoa do Espírito. E Deus, que sonda os corações, obviamente, não vai dar o poder dele para pessoas que buscam a ele dessa maneira, porque estão buscando glória para si próprias. Mas quem busca a pessoa, quem busca se relacionar com a pessoa, tem tudo. E o texto diz agora, eles foram cheios aqui em Atos 2, que é a vinda do Espírito Santo, estão sendo cheios, mas olha Atos 4:31. Atos, capítulo 4, versículo 31 diz, deixa eu só verificar aqui. É o 4:31, estou lendo certo aqui? Isso, 4:31. Quando terminaram de fazer essa oração, estavam reunidos em um local, é outra situação já, eles oraram, buscaram a Deus, e quando terminaram de orar, o lugar onde estavam reunidos tremeu. É só ler o texto aí. Atos 4:31. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Se você for para Atos 13:52, o texto diz que eles voltaram ali de uma missão, encontraram muitas adversidades, mas o texto diz que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Cheios. Existe o selo, mas ser cheio é uma busca pessoal. Quanto mais você busca, mais de Deus você tem, tá? E isso é incrível. E se você entender isso, você muda a história da sua vida. Tem gente cansada porque está tentando mudar a sua própria vida. Isso vai não só te cansar, como vai te frustrar. Porque o oleiro, você não é o oleiro é Deus. Você é o barro que vira vaso. O vaso não pode mudar a si próprio, espiritualmente falando. Só Deus muda o homem, se o homem o reconhecer como Deus, como Pai, como Senhor, e buscá-lo de todo o coração. Espero que essa mensagem tenha ajudado você e que você seja não apenas selado com o Espírito Santo, mas que você também seja cheio do Espírito Santo. Pega esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Se eu fosse hoje pedir uma coisa para Deus, eu pediria que Ele batizasse toda a sua igreja com o Espírito Santo. Por isso a promessa de Joel: e nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Isso é maravilhoso, né? Uns terão sonhos, outros visões, não é isso? E profetizarão. Que coisa linda. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Por quê? Porque derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Guarde essa mensagem, que Deus os abençoe e que o Espírito Santo se aposse de você, que o Espírito Santo se aposse da sua casa, que nesse momento, enquanto eu falo, que o Espírito Santo se aposse agora de você e que você passe por essa mudança de caráter, que você receba a ativação dos dons espirituais, que o poder de Deus esteja sobre você. Deus os abençoe. Fiquem na paz. Shalom.